Muito boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo de hoje e nessa edição vamos dar destaque especialmente para dois assuntos, né? A questão dos ônibus, parece que foi resolvido, vamos ver se realmente será resolvida a questão do transporte coletivo e também a Ares voltará à tona. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite, telespectadores da TV Cidade, boa noite, telespectadores da TV BE. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, engenheiro Ariel. Boa noite, Enio. Boa noite, Henrique. Boa noite. Olha, o programa hoje, eu queria falar um pouco com o Jorge, um minuto antes só. O Jorge, você conhece o pessoal da prefeitura? Conhece? Já daqui a pouco vai passar de parto normal para parto para elefante, né? A administração já. A gestação do elefante é mais longa. E nós continuamos ainda querendo mudar a abertura, Jorge. As palmeiras. Aliás, eu até acho, viu, que a gente vai ter que fazer um levantamento completo dessa novela. Que essa não vai ser uma novela mexicana, vai ser uma novela guatemalteca. Mas gozado que o secretário Mafra veio aqui e disse que estava tudo resolvido, estava encaminhado. Mas eu estou falando das palmeiras, estou falando do braço do cuidado com o mastro, não sei se já reformaram. E estamos falando da nossa abertura. Principalmente eu acho que os nossos pioneiros que vieram aqui, eles não tinham problemas, assim. Eu acho que eram todas pessoas normais, porque tinham que ter até muita força. Mas realmente não tinha nenhum pioneiro sem braço. Mas o nosso pioneiro continua desarmado e maneta. Agora um recado aí para o pessoal da prefeitura. Na terça-feira saiu uma regulamentação do governo do estado liberando o transporte coletivo urbano, 100%, novas linhas, etc. E tal. Eu tive a oportunidade de falar com a jornalista, sua conhecida, Simone. Ela muito competente. Me deu os dados, muito atenciosa, muito competente. Um abraço, Simone. E ela me informou que o prefeito, no mesmo dia, já tomou as providências. Até acho que o clima entre a prefeitura e o pessoal do transporte anda meio conturbado, não sei. Mas o prefeito tomou as devidas providências através de uma portaria, então domingo já vamos ter o transporte coletivo, domingo já vão ter mais uma lotação especial para os ônibus. E nós havíamos feito, Jorge, uma paródia já sobre esse assunto. E o Silvio Peck teve que virar a madrugada para fazer uma paródia nova, porque sobre o mesmo assunto, né? Claro. Mas... até porque estava resolvido, né? Vamos ver? Vamos lá, o PA Vividência fez a paródia. Aliás, hoje, só para você saber, serão duas as paródias que nós vamos exibir. Depois o Pischi vai explicar por que são duas. Mas agora você vai ouvir a paródia do Busão. PEC, o PA Vividência, seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo! Aqui estou eu mais uma vez, juntamente com essa equipe maravilhosa, para levar para você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já, queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras, e pedir para você não esquecer de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Isso mesmo! É só você digitar Programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook, inscrever-se no canal, curtir a página que você vai estar recebendo todo esse material que é produzido aqui diretamente aí no seu telefone, no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povão? Bora pra paródia então, porque hoje nós vamos falar mais uma vez do transporte público. É verdade. Mas para isso nós vamos chamar a bandinha alemã que tá ali esperando nós, né? Ô povão abençoado, vamos cantar? Posso começar então? Então beleza, vamos lá. Vou começar aí. 1, 2, 3.
Eu moro aqui desde quando nasci. Domingo 6 Arco, até hoje eu nunca vi. Eu moro aqui, quero ir lá no Quiriri. Em pleno fim de semana, não tinha busão pra ir. As linhas voltaram, horários já estão normais, mas a situação ainda continua incoerente demais. Canaletas exclusivas devem ser preferenciais, e a nossa grana sem licitação, os terminais sem manutenção, tudo a Deus dará. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir trabalhar. Abrigo quebrado no meio do mato, nem dá pra sentar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir passear. Abandono total, o cidadão está mal se isso não mudar. As linhas voltaram, horários já estão normais, mas a situação ainda continua incoerente demais. Canaletas exclusivas devem ser preferenciais, e a nossa grana sem licitação, os terminais sem manutenção, tudo a Deus dará. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir trabalhar. Abrigo quebrado no meio do mato, nem dá pra sentar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir passear. Abandono total, o cidadão está mal se isso não mudar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir trabalhar. Abrigo quebrado no meio do mato, nem dá pra sentar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir passear. Abandono total, o cidadão está mal se isso não mudar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir trabalhar. Abrigo quebrado no meio do mato, nem dá pra sentar. Joinville é grande, tô pegando os arcos pra ir passear. Aí, Pisque, o Piava Evidência. Ô Jorge, eu acho que a gente acabou de botar um bode na sala aí. Porque eu conversando com o Piá, conversando com algumas pessoas, gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Por que não tem abrigo, que está tudo desleixado, pessoal na chuva? Depois eu vou mostrar. Mas é o seguinte, Jorge, andando por aí, tive a oportunidade de andar um dia todo, viu, Henrique? E você que é urbanista também, verifiquei a subutilização das canaletas exclusivas dos ônibus. Então você tem uma canaleta exclusiva para ônibus, não vê ônibus rodando,
E o trânsito, a mobilidade apertada. Então, surgiu a ideia de se tornarem as canaletas preferenciais para os ônibus e não exclusivas. O que você acha? Olha, mexer com transporte coletivo e planejamento urbano é sempre um ninho de marimbondos, tá? Acho que tem 3 coisas aí que a gente tem que lembrar. A primeira, dar as boas-vindas a que a cidade esteja voltando pouco a pouco voltando ao normal. à normalidade. Na medida que nós estamos aumentando o número de vacinados, temos maior cobertura, a gente está vendo uma volta à normalidade. E aí eu queria reconhecer o trabalho do prefeito Adriano, que tentou durante toda a pandemia manter a cidade funcionando. Enquanto uns diziam, fica em casa. Muito louvável. Eu acho que isso é importante nesse sentido. A segunda parte é entender a cidade como um organismo vivo que deve ser eficiente. E quando a gente fala das canaletas, no fundo estamos falando de da eficiência da cidade. Quer dizer, ver a cidade, as ruas, as ruas congestionadas de veículos e de lado uma pista vazia pela qual não passam ônibus porque se reduziu a frequência de ônibus, não faz sentido. Então a cidade ela tem que ter a capacidade de ser inteligente. A cidade inteligente depende de pessoas inteligentes, de planejadores inteligentes. Isso parece que está um pouco em falta aqui ainda. Mas, enfim, na realidade, o que a gente tem que pensar é como fazer que a cidade possa se adaptar a cada momento. Tem cidades mais modernas, mais avançadas nisso, onde as canaletas de ônibus, os canais exclusivos, as pistas de ônibus, eles funcionam durante determinados horários e em outros horários não. São liberados. Tá? São liberados. Eu vou colocar um outro exemplo nesse sentido. O Marquês de Olinda. A Marquês de Olinda tem 3 pistas. Como tem 3 pistas, uma pista foi dedicada a uma ciclovia da largura exagerada. Depois a ciclovia desaparece, depois volta a aparecer, depois está na calçada. Poderíamos perfeitamente ter, como em muitas cidades tem, Curitiba tem isso, Barcelona tem isso, são 3 pistas, em uns horários 2 vão de uma volta, em outros horários 1 volta e 2 vão. Porque nós temos um fluxo claro norte e sul. O que é evidente é que nós não estamos tratando a cidade como um ser vivo eficiente, estamos sendo ineficientes. E essas canaletas paradas durante horas, com pouca frequência de ônibus, deixam bravo a qualquer motorista e, por outro lado, cria essa dúvida. Cria esse conflito, né? Eu ainda acrescentaria mais um bode nesta sala, porque temos uma discussão longa, que é a necessidade de fazer uma licitação para o transporte público. Que nunca foi feita. Não, por isso, fazer uma licitação, não falei renovar, falei fazer uma nova. Fazer uma licitação, e aí nós temos que começar a discutir também a matriz energética. As cidades mais modernas hoje já está se informando que vão ser deixados de fabricar veículos com combustão a gasolina, então as grandes cidades, o transporte público é elétrico, a hidrogênio, a Tesla, é a gás. quinto mês seguido. Exatamente, então acho que essas são as grandes discussões que nós devemos começar a ter. Nova licitação, como vai funcionar a cidade eficiente, como nós vamos fazer que a mobilidade flua melhor. Temos aí muita coisa, e a matriz energética do transporte coletivo, do transporte público, é um tema que deve ser colocado na mesa. Mais uma ideia aí. Penso que só agregando 2 coisas, Jaraguá do Sul existe a canaleta para ônibus, mas todo mundo pode utilizar, e outra coisa, né? Onde mais se aplica multa em Joinville recentemente é justamente porque as pessoas acabam recorrendo a essa via exclusiva dos ônibus, como a gente sabe. E tem um conflito, né? Tem um conflito porque você tem, por exemplo, na João Colim, você tem a canaleta no lado direito da João Colim, né? E você tem a conversão, várias ruas você tem que converter à esquerda. Então, mesmo que eles coloquem 20 metros antes da conversão, faixa contínua para que você possa colocar e enche de taxão, os motoristas não respeitam. Hélio, vamos aproveitar para mostrar as imagens que nós temos. Nós temos sobre imagens. O sistema de transporte continuamos a conversar. Vamos dar uma olhadinha nos abrigos, a gente já mostrou aqui, mas merece, né? Já que a gente está falando de transporte coletivo, alguns lugares não são abrigos, né? É um ponto de parada de ônibus, né? Esse aí é um que a gente já registrou aqui. A chuva que caiu hoje, nessa quinta-feira, que o sol apareceu. Na linha do que o Jorge falou, muito bem, você não pode esquecer no sistema de transporte seus acessórios. Você não pode esquecer que para o sistema de transporte operar, tu tem que ter estação de transbordo, tu tem que ter pontos de parada, abrigos de ônibus, então não pode se esquecer. A administração, ao longo do tempo,
Esquece. Joinville você tem muitos e muitos pontos que nem abrigo nunca teve. Nem ponto. Não Nem ponto tem. É no grito. É no cara para. O motorista que faz aquela linha já conhece e para. Então você não pode esquecer no sistema isto também. E a verdade é a seguinte, o poder público ao longo dos anos nunca investiu nisso. Tirando os terminais que foram feitos lá nos 3 primeiros, o PIS que lembra bem, no governo Luiz Gomes, o Luiz Henrique ampliou depois, 89, outros prefeitos. 90, mas 91. afora isso, gente, eles nunca tiveram manutenção, estão caindo na cabeça das pessoas. Pô. E quando a gente Aí está um fala- exemplo prático aí, né? E Essa quando a cena. gente fala de eficiência, de uma cidade de eficiência, estamos falando de um sistema integrado que permita a integração em qualquer ponto, sem passar por terminais, e que as Integração pessoas... intermodal, inclusive. Exatamente. Né? Você, a Joinville, que é plano e tem muita bicicleta, você tem que dar condição para que o cara venha lá de onde ele mora para o terminal de bicicleta, consiga deixar a bicicleta, pegar o ônibus para ir trabalhar, mas deixar a bicicleta com segurança, né? Tendo a certeza de que quando ele retorna, a bicicleta está lá, não foi roubada. Mas o Jorge levantou um assunto aí que é a licitação do sistema de transporte coletivo. Parece que o prefeito está querendo fazer, é isso? Eu espero que esse prefeito não deixe de fazer. O Udo ficou prometendo isso durante 8 anos e não fez nada. E queria quantos meses? 100 e quantos meses? 360 Meses. Dias. Não, meses. meses. Desculpa, 360. É porque aí tem uma coisa interessante que é bom lembrar. Qual foi a justificativa que o governo Udo deu para esse período? Porque ele precisava ter o plano de mobilidade. O Plamob, como chamavam. Sim. Eu não vi nada até hoje. Passaram-se 8 anos de governo e eu não vi absolutamente nada. Alguém em algum momento disse que o Planob existia, eu não vi. Até para que ele possa ser aplicado, ele tem que ser uma lei. Ele existe, não é aplicável, foi feito por decreto e foi feito nas coxas, como tudo que foi feito na gestão passada. Mas, na realidade, se alguma coisa, o Udo foi competente em achar escusas para não fazer. Eu acho que a cidade está 30 anos atrasada, nós já falamos isso aqui. Então não adianta ficar falando só de transporte coletivo. Esse é um problema, é um dos graves, mas é um problema. Eu vejo o seguinte, para resumir, já que está acabando o bloco, né, Joinville precisa passar por uma reforma geral do aspecto de trânsito, mobilidade e tudo. Mas não adianta ficar pegando esses zegue-degue que estão aí. Isso aí é tudo linguiça Meia de boca. farofa, entendeu? Tá ultrapassado já, hiper ultrapassado. Quantos anos foram feitas as estações de ônibus aquilo? Copiado de Curitiba, muito bem copiado até, mas aquilo já em Curitiba já não existe mais aquilo. Acabou aquelas estações. É o que o Jorge falou. Entendeu? A Então, o que cidade é nós estamos dinâmica, fazendo? gente. Passa Se você tem que régua acompanhar. em tudo, faz um projeto geral pela cidade, contrata pessoas gabaritadas. Que tenham Que capacidade. tem capacidade, modelos. Não é chegar a encher de taxão a cidade porque diz que o povo não sabe andar. Então isso está tudo errado e vai continuar assim. Como em cima do secretário- que você falou, Como tá o secretário certo? falou Vai continuar aqui, assim. como o secretário da CEPUT falou aqui, que o motorista joinvilense precisa ser tutelado. É. E que a função dos taxões é É tutelar. o que eu falei, que nós não sabemos andar na rua. Não, veio outro secretário aqui da administração dizer que a cultura do joinvilense não é para pagar estacionamento É o que eu falei rotativo. quando eu dei exemplo de outros países. Mas a cultura... Mas vamos lá, né? Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho nós vamos tratar de um outro tema polêmico. E lembra daquela história da Ares, saneamento? A gente vai ver que o problema é muito mais abrangente do que só Joinville. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, pela TV da Cidade, também pela TV BE. Pisque. Bom, nós vamos falar sobre... Estamos falando aqui de PPP, estamos falando de privatização, de agência reguladora. Na vizinha cidade de São Francisco do Sul, quem assumiu o sistema lá é uma empresa chamada AEGEA, que tem mais de 50 sistemas no Brasil, certo? Vamos lá, tomaram conta do pedaço lá, ficou o antigo SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto,
como fiscalizador. Uma espécie E ficou essa beleza aí, essa competência toda da tal da Ares, né? Para fiscalizar o que está acontecendo lá e para cobrar resultados. Vamos ouvir o secretário de governo lá e depois, viu, o povo lá de São Francisco, eles estão meio revoltados, viu? Pediram para passar de volta a paródia da Ares. Mas antes de a gente ouvir a paródia, vamos ouvir o que disse o chefe de gabinete do prefeito, ele é secretário também de governo de São Francisco do Sul, Tufi Mishref Neto. Já na campanha vinha falando sobre essa dificuldade da Águas de São Francisco, que é o nome de fantasia que é administrado pela EGEA lá na cidade de São Francisco, a preocupação em relação ao cumprimento daquilo que foi estabelecido no contrato de concessão, né? Então, o que a gente tem acompanhado e visto nesses 10 meses de governo é que há um atraso significativo em relação àquilo que foi estabelecido no contrato de gestão por parte da concessão que foi feita lá atrás. Então, a gente tem feito um acompanhamento periódico desse contrato. Já tivemos 2 vezes reunidos com a Ares em Florianópolis, justamente para verificar todas as auditorias que foram feitas pela agência reguladora, né, e no sentido de identificar os gargalos em relação ao cumprimento contratual, né? Então nós temos uma preocupação muito grande em relação ao índice, inclusive, que foi estabelecido na concessão para reajuste da tarifa de água, que é o IGPM, que no nosso entendimento não é o índice mais adequado para medir a inflação desse tipo de serviço, de prestação de serviço público. Deveria ser usado o INPC ou IPCA, que são índices que refletem mais a questão do custo para o consumidor, né? O IGPM é um índice que é usado para reajuste de aluguéis, né? Então, uma coisa completamente diferente do serviço de fornecimento de água e esgoto. A Águas de São Francisco tem uma meta de 70 quilômetros de rede de esgoto, hoje principalmente na região dos balneários, né? Ubatuba, Itaguaçu, Enseada, e cumprir essa meta. Nós temos uma preocupação também com relação ao andamento dessas obras, né? Nós temos feito umas reuniões semanais com a Companhia de Águas, com a nossa equipe da SAMAI, através do presidente Cid Clay, tem feito o acompanhamento, para justamente porque a gente tem identificado uma série de problemas, não só nas empresas que têm sido subcontratadas para fazer essa rede, a implantação da rede de esgoto, mas também como na recomposição do pavimento das ruas onde estão passando essa rede, né? Com muita dificuldade, com entupimento de boca de lobo, com desnivelamento na questão do pavimento, quer seja asfalto, quer seja lajota ou paralelepípedo. Então nós temos feito um acompanhamento pesado para que a gente possa evitar esse transtorno. A gente sabe que tem transtorno na implantação de uma rede de esgoto, mas eles precisam ser feitos com todo cuidado e agora principalmente pensando na temporada também que essas ruas precisam estar recompostas. Olha, no nosso entendimento tem deixado a desejar, né? Eu acho que a equipe é pequena para poder atender essa demanda de municípios. Por exemplo, para a nossa região toda aqui, se eu não me engano, que vai até Mafra, nós temos um escritório aqui em Joinville com uma engenheira, né, e um estagiário. Quer dizer, é pouco para poder manter um acompanhamento efetivo desses contratos de concessão ou não, né, dependendo do município. Então, essa fiscalização ela precisa ser mais efetiva. A gente tem cobrado isso por parte do prefeito, né, junto à presidência da Ares, que também é exercida por um prefeito, por um conselho de administração de prefeitos, né? Então, para que ela possa ter uma ação mais efetiva e obviamente, com o olhar do sentido do cumprimento daquilo que foi previsto contratualmente, no nosso caso, por se tratar de uma concessão, mas também no atendimento às regras básicas, né, de engenharia, né, no cuidado com a execução dessas obras, no nosso caso, da implantação da rede de esgoto e ampliação da capacidade de fornecimento de água, né, que é um dos problemas, principalmente na temporada, onde a população de São Francisco mais que triplica, né, então isso gera um aumento de demanda. Então nós temos essa preocupação com relação a isso também. Muito bem, Pisque. Aí o Tufi Mishref Neto falando a respeito. Que aquilo ali virou um inferno, né? A Ares não fiscaliza absolutamente nada, como não fiscaliza em Joinville, né? Mas a ironia, né? Mas não tem como Não A agência cumprimenta. reguladora do sistema de São Francisco do Sul não está presente. Para o município discutir alguma coisa, tem que ir a Florianópolis. Ou a Joinville. Não, quando essa engenheira tiver aqui, né?
Porque tem que estar em Mafra. Para achar aqui tem aquele filme, né? O Fugitivo, tem? Não acha nunca a pessoa aqui. Ele falou uma pessoa aqui. E outros Uma estagiários. pessoa para toda a região. Para toda a região. Até Mafra. É melhor tirar, então. Mas o... Como é que essa pessoa Ela não vai faz atender? regulação. Mas é Não. assim, ó. Não é um índice, um IGPM, desculpa, Ariel. não é um IGPM e NPC que vai definir o reajuste da tarifa. Ariel. Tu sabe disso, Henrique? Ariel, o contrato deles é um contrato leonino contra o consumidor. Claro. Fazer reajuste de tarifário pelo IGPM. Utopia. não existe. Que define o reajuste de tarifa é o acompanhamento O- o- técnico por parte exatamente, o reajuste de tarifa. Eu fui do conselho, o Henrique criou, não é um índice que vai definir Nenhum o reajuste, não existe. Pode ser maior ou menor do que o não índice, importa. mas é a condição da empresa, Depende do da tempo. de tudo. Não só isso, desculpem, é que na realidade o objetivo é defender o contribuinte, que parece que ninguém está preocupado com isso. Se eu tivesse preocupado, eu estaria... Claro que não. Não o que falava nós em temos que GPM. buscar, o que nós temos que buscar, de novo, é a eficiência, a redução da perda, para Claro. que tenha menos aumento ou inclusive para que tenha redução da tarifa. Pois é. Isso aqui é impensável. Aqui o contrato foi feito exclusivamente para beneficiar a empresa. A empresa. E aí eu queria alertar, quando em Joinville estão se discutindo as PPPs, que nós apoiamos o conceito da PPP, nós temos que nos preocupar em ter uma agência reguladora forte, que nós não temos. E não uma agência reguladora só para o esgoto, para a água Só para e cumprir esgoto. tabela. Não, e uma agência reguladora para o transporte público. Para o transporte, para a Mas iluminação é o que era, pública. pra ser a mais. Transporte, iluminação, resíduos sólidos. Cemitério. Cemitério. Nós temos que falar disso aí, mas quer ver, a bagunça que reina lá? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Nós temos aqui... A lei de Murphy. Foi feita uma live na internet, lá em São Francisco do Sul, e ouviram alguns funcionários de empreiteiras a respeito dos problemas que estão acontecendo Vamos lá. em São Vamos Francisco. ver. Uma empreiteira, né? Ela veio para trabalhar aí na empresa faz um ano, veio para trabalhar e foi contratada pela EGEA e chegou aqui para trabalhar faz 3 dias atrás, aí foram dispensados sem saber o porquê. Né? Chegar na base do trabalho já tinha outra empresa no lugar. Foram correr atrás aí da empresa deles, perguntando o que aconteceu. Pô, a gente saiu cedo para trabalhar. Chegamos ali na base nossa para fazer o nosso trabalho, mandaram a gente embora sem a gente saber o porquê. Falta de pagamento, deixaram aí vários aluguéis atrasados, inclusive aluguéis de restaurante onde eles pegavam alimentação. Os trabalhadores são de fora, tá? A gente está se sentindo numa situação meio que desumana aqui, sabe? Meio que trabalho de escravo, porque a nossa empresa, ela nos abandonou desde a quinta-feira passada, uma vez que a gente veio para trabalhar e tinha outra empresa atuando no nosso setor de trabalho. Eu só estou pedindo que, por favor, paguem nossos direitos, nos liberem para nós ir para nossas casas. Eu não tenho mais tempo para poder ficar esperando. Me pediram tempo para conversar, eu não quero mais conversa. Por favor, solucione. A gente só quer o que é nosso, fizemos o trabalho até agora. Precisou domingo, nós estávamos aqui, passamos nossos finais de semana enfiados dentro de obra. Então, por favor, considere o que a gente fez aqui como trabalho para vocês, nos libere para nossa casa em paz, é só o que eu tenho para pedir. E aí, Pisque? Eu queria mandar, quando eu acendi a vela para São Camilo, ninguém entendeu. Queria mandar um outro recado agora. Parece que você tem casa de Itaguaçu, lá em São Chico. Você conhece São Francisco? Conheço bem. Conhece bem. Não tem um bairro lá chamado Miranda? É o Miranda. O Miranda. E parece que lá tem um consulado canadense, do Canadá. Depois nós vamos ver. Tem uma relação estreita com o Canadá, o Miranda. Tá bom, bom saber. Mais uma lambança. Mais uma lambança. O que preocupa isso daí, de novo, a gente sempre tem que aproveitar para fazer a ligação entre o que está acontecendo e o que já aconteceu em Joinville e pode vir a acontecer. Quando a gente faz as PPPs que têm que ser feitas, quando a gente terceirize algum serviço, nós temos que garantir que as empresas sejam as idôneas, que o trabalho seja bem feito, que a fiscalização seja bem feita, que os projetos estejam bem feitos. E que o preço seja justo. Porque nós vivemos o drama do Rio Matias, e é um preço que nós vamos continuar pagando, que ainda é uma conta que não está resolvida. E que nós não sabemos como é que vai terminar essa novela. O Jorge, mas eu vejo da seguinte forma, eu acho que vão concordar comigo.
Tudo isso vem da onde? Da administração. Sim. Porque se tem uma boa administração, segura, firme, com conhecimento, ou que saibam fazer uma boa gestão, trazer boas pessoas para junto de você, não acontece isso. Estamos claros. Jamais acontecerá isso. Estamos claros. E se o reflexo, isso aí é o reflexo da má administração. Mas não tem dúvida. Apenas isso. Mas não Então, tem. contratar uma empresa, como você está falando, como uma EGEA, né, que não tem interesse nenhum com a comunidade, porque eu nunca vi ela fazer alguma reunião com a comunidade, a Companhia Águas de Joinville saía assim. Quantas e quantas e quantas vezes nós andamos pelos bairros noturnos, à noite, para fazer e conversar com o povo lá, para saber se vocês estão satisfeitos, o que vocês não estão satisfeitos, o que vocês querem. Nós vamos fazer tal coisa. A Companhia Águas de Joinville fazia isso, tá? Fazia. O Henrique, é o seguinte, Então, quando você tem uma administração que tem uma meta que nós mostramos na sim, semana passada, 120 quilômetros de rede, e não chegou a 5. É uma Problema do quê? diferença absurda, não é? Ter que correr Quando atrás nós do temos prejuízo. uma empresa, isso porque nós não pegamos, nós estamos levantando do ano passado, do outro ano antes, quanto foi implantado de rede. Agora, o que aconteceu em Joinville foi o seguinte. O prefeito Udo dele, eu acho que lá tem a grande participação do 048, do ministro, claro que tem. primeiro extinguiu a MAI. Obstáculo. Segundo, mudou a estrutura administrativa da Companhia Águas de Joinville. Estava andando muito, quebra as pernas. Criou lá também um primeiro-ministro, um diretor técnico. O cara sabe tudo. Ele controla perdas, que é função do diretor comercial, basicamente. Controla a expansão da rede. Muito bem, porque fez 5% do que era para fazer. Nem isso. Então, é um processo destrutivo da empresa. Eu estou falando. Deixar a empresa arrasada para depois ver o que vai ser feito. Aí tem argumento para fazer o que quiser. Mas Jorge, vamos ouvir lá o Ariel? Não, eu queria fazer uma complementação que você está falando. E tem um item que preocupa muito mais do que você fazer 10% do previsto em implantação de rede. E o que foi feito para tratamento? Vamos que eles cumprissem a meta de implantação de rede. Tá, e tratar como? Tem unidade de tratamento, tem estação de tratamento para isso? Tem uma que está em perigo lá. A rede está em carga? Não está em carga? Não adianta implantar a rede pisca. Olha, nós temos várias situações. Mas isso eles mas mesmo. quando eu entendo, quando ele fala de rede, isso subentende-se evidentemente. É tudo. Não, sim. Rede conectada. Conectada. Não adianta ficar enterrando como foi feito no Jardim Paraíso, como foi feito no Vila Não tem onde Nova. tratar. Quilômetros e quilômetros de... Jardim Paraíso tem 10 anos. Mas, essa Ariel, atente bem para o caminho que foi construído. Acabaram com a agência reguladora, Percebam. alterar mudar a estrutura administrativa, não estão cumprindo as metas, não estão cumprindo. As perdas só aumentaram também. O número de ligações que tem, o percentual de esgotamento sanitário ligado, é uma caixa preta. Você sabe que o Vamos ver a Ares aí. Vamos ver a Ares, senão não vai dar tempo. A gente vai ouvir a paródia, né? A paródia em relação a Ares que o Silvio Peck O pessoal de São Chico que pediu. pediu e vai ter novamente. Está tocando de novo aí a paródia. Solta esse som! Era pra ser guardiã do meio ambiente, e é evidente que a coisa tá parada. Chegou com ares de excelência em gestão, mas pra nossa frustração não resolve nada, não fiscaliza nada. Era pra ser uma agência reguladora, mas dá pra ver que tá tudo desregulada.
não fiscaliza o que é pra fiscalizar. Faz aquela vista grossa e dá uma tapeada. Ao cidadão não atende nem dá resposta, nem cumprimento de metas exige mais. Seu escritório se resume a uma mesa, e a mesada é só 60 mil reais. Era pra ser guardiando o meio ambiente, e é evidente que a coisa tá parada. Chegou com ares de excelência em gestão, mas pra nossa frustração não resolve nada, não fiscaliza nada. Era pra ser guardiando o meio ambiente, e é evidente que a coisa tá parada. Chegou com ares de excelência em gestão, mas pra nossa frustração não resolve nada, não fiscaliza nada. Era pra ser um marco no saneamento, um desempenho com grande economia, mas pelo jeito tiro saiu na culatra. O que sobrou foi as varas, os valores e as valinhas. Água de esgoto correndo a céu aberto, encanamento abandonado e inativo. Se a ideia era criar mais ratazanas, é um sucesso esse seu objetivo. Era pra ser guardiando o meio ambiente, e é evidente que a coisa tá parada. Chegou com ares de excelência em gestão, mas pra nossa frustração não resolveu nada, não fiscaliza nada. É isso aí. Tá aí, Pisque. O que serve para Joinville serve também para São Francisco É para do todo Sul. lugar. É para todo lugar. Onde não tem fiscalização, onde não se exige o cumprimento de metas, acontece o que está acontecendo. Tanto em Joinville como em São Francisco do Sul. Exatamente. E aí, Ariel? Não, tá falado. Não tem sentido absolutamente nenhum, eu fui do conselho da AMAI, não tem sentido nenhum você não ter esse controle. Não é só a AMAI como reguladora, a AMAI como controladora, a AMAI como fiscalizadora, inclusive na definição... Consultora, na definição de tarifas. Então, eu acho que essa administração deveria realmente repensar na possibilidade de recriar uma agência reguladora. Olha, eu não vejo chance para Joinville se isso não acontecer. Eu gosto de repetir, posso ser repetitivo, me dá 10 segundos. Se não fizer isso e resgatar tudo que a AMAI tinha, não sei onde é que está, né, inclusive pessoas, esquece. Eu acho que nós não estamos falando mais da AMAI. Nós estamos falando de uma agência reguladora muito mais ampla, sim, porque a AMAI nasceu por isso. É importante aí, porque pode parecer que a gente está defendendo a AMAI. A gente está defendendo um modelo. Um modelo com uma visão muito mais ampla. Pode chamar até de Flamengo. Não, mas é importante porque o prefeito Adriano se elegeu com um discurso a favor da privatização, da parte das PPPs, etc. E precisamos urgentemente uma agência reguladora capaz de defender os interesses do joinvilense, do contribuinte, frente a todas essas iniciativas que a gente deve apoiar desde que tenhamos a fiscalização adequada. A minha única preocupação, e se você for ver no nascedouro das agências reguladoras, como é que elas nasceram, e o catecismo dela, a Bíblia dela que está lá em cima, a grande preocupação é a interferência política. Não, essa tal de Ares é só para cumprir tabela. E vamos para outro bloco. Vamos fazer um intervalo, em seguida a gente volta com, olha só, olho aberto, é rapidinho. Estamos de volta com Passando a Limpo pela TV da Cidade e também pela TVBE. E nesse bloco, meu caro professor Osni Pisque, vamos dar destaque para um quadro novo que nós criamos, que é o de olho aberto, né? Então, rola a vinheta, por gentileza.
Ô Jorge, na semana passada nós recebemos uma queixa de um morador lá do Costa e Silva, da rua Kurt Monick. Parece que ele entrou em contato conosco. Foi resolvido o problema dele? Bom, na realidade aqui temos as imagens, eu acho que nós temos as imagens aí para mostrar, mostrando que sim, que teve uma resposta, mas que ela não atendeu. Na realidade tem o trabalho que foi feito. Eu não vou comentar aqui para os nossos telespectadores os termos que o nosso telespectador usou, mas não são muito agradáveis. O importante é que esse espaço está mostrando que tem pessoas que estão alertas a isso e nos mandaram imediatamente fotos do resultado do trabalho, está aí. Não é essa qualidade que a gente espera para Joinville. Mas aí também tem uma coisa interessante, né? Você mostra o problema, a prefeitura reage, mas a emenda ficou pior que o soneto. Tem que fazer bem feito. Eles foram, mas esse é um problema da prefeitura? Fiscalização. Da prefeitura ou da Águas, esse problema? Não, o trabalho aqui da água. prefeitura. Da Águas? Da Águas? Sim. O trabalho aqui da água. Ainda seguindo com o quadro de olho aberto, existe uma rua na zona leste da cidade, mais precisamente no bairro Iririú. Ela se chama Pomerode, né? E nós temos a cidade de Pomerode como referência em organização, limpeza. Olha aí. Não, mas essa aí é uma reportagem, eu quero que vocês... Pode voltar ela, eu quero que você rode a reportagem, porque vai ter o relato da pessoa que mora ali na rua Pomerode. Por favor. Lama nos dias de chuva e poeira durante o tempo seco são os problemas enfrentados diariamente por moradores da rua Pomerode, na zona leste de Joinville. A obra iniciou há bastante tempo, mas os moradores se queixam que a pavimentação pouco evolui e se sentem abandonados. Olha, a dificuldade nossa é até de sair de casa. Tem muita lama, muita água quando chove. Quando não chove tem muita poeira. A rua está totalmente abandonada, tem muito buraco e realmente muita água parada nas entradas, muito banhado, muita lama. A pavimentação, eles colocaram tubulação nova, só que tem a tubulação antiga que não foi tirada. Eu, como trabalhei com isso há uns 20 anos, mais ou menos, então eu tenho experiência. E como não foi retirada a tubulação antiga, ela não vai ligar mais a água na tubulação nova, porque em alguns trechos a tubulação antiga caiu, ela foi retirada, e em outros trechos não foi retirada. Sim, ela traz transtorno porque dia de chuva é essa agonia que vocês vão filmar aí. E dia de sol a poeira é enorme. Quem tem problema de bronquite ou asma, passa mal. Nós temos uma vizinha aí que tem um filho que ela passa um sacrifício grande. Então a poeira também atrapalha muito. E eles começaram a fizeram a boca de lobo aí, tinha boca de lobo antes, mas fecharam para fazer a nova. Quer dizer, aí fecharam as duas, a velha e a nova. Então a água não tem vazão, não tem para onde sair. Aí fica uma vergonha na frente das casas, a gente tem que sair de bota, entendeu? Muitos não saem de bota porque eles não compraram ainda, mas se continuar assim vão ter que comprar. A Prefeitura, por meio de nota, informou que os próximos serviços que serão realizados na rua Pomerode serão a confecção de bocas de lobo, substituição do barro por rachão e rebaixamento da rede de água pela Companhia Águas de Joinville. Para a realização desses serviços é necessário proceder escavação e retirada de material que será removido por uma empresa especializada. Mas é preciso que pare de chover. Se a escavação for feita com essa chuva, há risco de ocorrer problemas estruturais e a água da chuva poderá ficar confinada nas residências, o que pode causar problemas futuros na execução da obra. Daí a explicação da Prefeitura. 5 meses. Não tem explicação, não. É assim, ó. Não tem um subprefeito, como é o nome? Subprefeitura. Subprefeito e tem um secretário. Temos que lembrar que tem um secretário. Secretário. Aliás, as subprefeituras me parece que hoje são subordinadas direto ao secretário, Sim, né? Ele é o comandante em chefe, né? Exatamente. Se não tem aquela manualzinho. É o manual para como resolver isso em 5 meses. Quem disse que ia fazer o manual foi o secretário. Pois é. E fazendo um ao vivo aqui, que eu estou cansado de falar, faz 6 meses aqui da BAN, queimou mais uma lâmpada agora. Agora são 3. Aquilo ali, passa a noite lá. Mas tem uma empresa contratada de forma emergencial para recolher a placa de lâmpada. Já foi reclamar. Compra uma lanterna. Já foi reclamar. Tá lá, agora são 3. Passa lá.
Vamos prosseguindo, porque as queixas são muitas, claro, e à medida que elas forem chegando, a gente vai selecionando e vai exibindo aqui e vai apresentando a alternativa. É preciso fazer justiça, Claro. que pelo menos a gente chamou atenção para o problema no Costa e Silva, Foi a lá, prefeitura foi até lá Sim. e a prefeitura se manifestou por nota, segundo eles, eu acho que procede com essa chuva, realmente não dá para prosseguir Mas com o quanto trabalho. tempo essa obra está lá? Mas não faz 5 meses que está chovendo. Não, Exatamente. talvez uns 40 dias. Não tem 40, nem 40 tem não? 40, não tem Mas 40. É de Pomerode lá. Mas o não foi calendário no lá é Palmeiras. diferente. Calendário lunar. Exatamente. Agora, Verdade, Pisque. tem um outro quadro aqui que também é muito legal, que é o nosso cachoeiro. Então, por favor, roda a vinheta. Olha, e mais um parlamentar se junta à iniciativa do programa Passando a Limpo. Dessa vez, o deputado estadual Sargento Lima se manifestou a respeito da iniciativa. Olá, meu amigo Pisque, todos aqueles que acompanham o programa Passando a Limpo. Deputado estadual Sargento Lima, quero dizer que além de muito bonita, é muito importante essa iniciativa desse programa de despoluição do Rio Cachoeira. Vamos trazer mais dignidade para a nossa cidade, deixá-la mais bonita, né, mais atrativa para nós, joinvilenses, e para aqueles que nos visitam. Pode ter absoluta certeza, o deputado estadual Sargento Lima é um grande parceiro dessa iniciativa e contem comigo, não se esqueça, sou um funcionário de vocês, tá ok? Forte abraço aí, um abraço no coração de todos. Tá aí o deputado estadual Sargento Lima, Pisque. Não, eu acho que o projeto Cachoeira vai tomar corpo, não é? Nós ainda precisamos alinhar isso um pouco melhor, não é? A ideia foi lançada e agora o prefeito vai ser parceiro, já falou, já estão tomando algumas providências. E eu acho que uma coisa importante, nós falamos antes em mobilidade, viu, Henrique? É a ponte da Rua Albé e da Praça do Olímpio. Sim. Não tenha dúvida. Essa ponte está mais do que na hora. Ô Pisque, deixa eu te interromper, nós temos uma imagem ainda do prefeito Carlito, do lançamento do projeto. Acho que nós estamos da ponte da Rua Albé, né? Acho que a gente encontrou aí, faz portanto, mais de 10 anos, né, que foi feito o lançamento. Foi no governo Carlito? Foi. Foi, né? Acho que a gente tem a ponte da Rua Albé. Olha aí, esse é o projeto bonito. Lá atrás, né, foi compartilhado com a comunidade Pisque. O IPUS continua, a CEPUT continua a escola do IPUS de fazer grandes imagens maravilhosas, eles são bons. sem nenhum detalhamento, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma viabilidade. Isso eles adoram. Sim. Desculpe interrompê-lo, Não, Pisque. está certo, nós tivemos isso. Não, o corpo técnico continua o mesmo resultado. O corpo técnico não mudou Corpo o muito. quê? O corpo técnico do IPUG continua. Corpo o quê? Técnico. Mas nós tivemos vários projetos no governo passado, e volto a repetir, foi o governo mais retrógrado que já houve em Joinville, por exemplo, da modernização do centro da cidade. É verdade. Da transformação do centro. Nós vimos imagens maravilhosas. O projeto era de revitalização do centro. Sensacional. Feitas no computador. Sim, maravilhoso. E para alugar o porão da Sociedade de Harmonia Lila, que aliás hoje começa a promover espetáculos, hoje, né? Foi falado que para os técnicos da Secretaria de Planejamento. Urbano. CEPUT. O CEPUT. Ficarem mais próximos do centro. Tá. Nós vamos alugar o porão da Sociedade de Harmonia Lila. Lembrando que a reforma da prefeitura antiga ainda está em andamento e que nós continuamos com os problemas na calçada. Vamos mostrar? Mas claro, nós temos imagens capturadas ontem. Ontem, lá na prefeitura antiga, lá entre a Max Colim e a Dr. João Colim, aí está a imagem, a fachada bonita, né? Até aí está tudo certo. O problema é que a calçada ali em volta... A calçada da Max Colim é o problema. Exatamente da mesma forma. Por que não desova isso logo, meu Deus? O problema sempre é que a própria prefeitura e as suas contratadas não cumprem a legislação.
É assim de simples. De deixar a metade da calçada disponível para passagem de pedestres. Ô, Jorge, parece que Carga essas de- empresas não se preocupam muito também Mas, com mas não é isso, só né? isso, Mas é se no não tem braço, fiscalização, não gente. tem fiscalização, Não tem nós vamos dar volta o tempo todo e em cada programa vamos falar da A mesma prefeitura coisa. dá um mau exemplo, é o que o Jorge falou. A prefeitura tinha obrigação de aplicar a lei aí e não faz. Mas quanto Olha, tempo está essa obra? Pô, vem lá do 3. Só para lembrar, 4 devia anos. ter concluído em novembro do ano passado. Isso. Está quase um ano atrasada. Acontece alguma coisa? Nada. Sabe não por tem quê? problema nenhum. Pelo que parece, que não tem fiscalização, todo mundo sabe. Não, é evidente. Que ninguém cobra, todo mundo Também. sabe. Será que tem alguém que manda mesmo? Bom, deveria ter. Essa Essa boa Será que é tem alguém que manda? uma boa pergunta. Eu estou começando a ficar preocupado. É. Quem que é o responsável da obra? A que secretaria corresponde a Secretaria fiscalização? de Infraestrutura. Acho que é a diocese, o bispado é que está. Secretaria de Infraestrutura. O Espírito Santo. Até prova em contrário, foi no governo Udo. no governo Udo que nós tivemos estruturas paralelas Sim, comandando. sim. No governo Carlito e no governo Tebaldi já teve o IPUG comandando à época obras Sim. como, por exemplo, a revitalização do Parque Boa Vista. Sim. Totalmente fora do Sim, contexto. não tem nada a ver. Agora, tem- me parece que aí é a CEINFRA que é a responsável pela obra. Bom, então mais um alerta para o prefeito. Se nós queremos que a cidade avance, acho que a fiscalização tem que ser prioridade. Muito bem, e olha só, outro flagrante que nós tivemos lá na rua Monsenhor Gersino com a João Costa. Quer dizer, mas a gente vai pegando tudo aí, né? A gente tá O na senhor rua. Gersino com o João Costa é uma intersecção de respeito, gente. É uma intersecção de respeito. Mas e os Não é ciclistas, qualquer intersecção. e os ciclistas que passam lá não estão felizes com aquele setor e por isso, choveu muito, né? Nós temos imagens lá, não temos? Então, choveu muito e o acúmulo de água ali exatamente naquele local é absolutamente impressionante. E as denúncias dos telespectadores só aumentam. Não tem drenagem. Ô, João, A drenagem não existe, só isso. é isso que eu ia perguntar, mas a gente pode botar na conta dessa chuva intensa que caiu ou não poderia Mas acontecer isso? acontece o seguinte, Pode, olha mas bem. se não tiver drenagem, Mas pode tem que chover ter um pouquinho, hora. vai acontecer Se tiver alguma pico. coisa, né? Nós tivemos uma época grande de estiagem. Alguns meses, né? Não, muito mais do que meses. Não, meses Sim, agora. sim. Meses. E nós levantamos aqui, nos programas anteriores, pode procurar, Isso chama o problema planejamento. das bocas de lobo. Sim. Sim. Das bocas de lobo. O secretário de Infraestrutura, cadê o manual das bocas de lobo? Cadê o manual das bocas de lobo? Manutenção e Ninguém planejamento. manutenção, ninguém limpou nada. Na época seca, você faz a limpeza para que na época de chuva, drene. esteja funcionando. É só passar ali na Aquidaban, esquina com o Paulo Fischer e ali na onde fica a academia, por ali, são 6. Vai lá e veja o estado que elas estão. Aliás, eu vou tirar uma foto e vou trazer aqui. Faça isso. Bom, mas não precisa ir longe. Então vá na Atrás. Autobem, que foi feito recentemente a implantação do Matias e as bocas de lobo de drenagem foi refeita, nós temos o mesmo problema. O Ariel, Perigoso aí. falando de Matias, eu acho que está na hora da gente trazer aqui alguém que possa nos dizer alguma coisa O que se pensa em fazer com o Matias? Né? de Em que prestar nas o que coisas. se pensa em fazer com o Matias e como é que está A situação atual. Passou como é que da tá a hora já. CPI. Como é que passou a CPI? Escuta, Pisque, isso não está na justiça? Não está na justiça isso no Ministério Público? Pois é, mas tem que andar também. Eu sei, mas está lá? Não, mas, Tá. Pois é, mas se está lá, Mas cada um por que tem não que andar. trazer o procurador? mas, da cada justiça? mas cada um tem que fazer a sua Ué, parte. cada um vem- tem que fazer a mas sua ele que parte. conta a parte dele. O que a administração atual da prefeitura está fazendo para apurar Ok. o que a CPI levantou? Ok, concordo contigo, concordo com ele. Agora precisa saber, porque aí vai chegar aqui e vai dizer assim, isso está na justiça. Então, então traz o justiceiro aqui. São dois pontos. Um, o para trás
que está na E outro justiça. pra frente. E o para frente. Eu prefiro olhar para frente. O que esta gestão vai fazer com o Rio Matias? Qual foi a auditoria que foi feita sobre o estado das obras? O que pode ser recuperado? O que não pode ser recuperado? Se o projeto Isto é o para frente. Se o projeto for reavaliado, se estão pensando em fazer um novo projeto... Está judicializado. Já falaram isso. Não. São Querido, duas coisas pode diferentes. fazer sim. Não é verdade. O projeto devia estar andando Sim, sim, para claro. saber o que vai ser feito. sei. A hora que liberar, vamos fazer Não isso. foi isso que vieram falar aqui. Muito bem. Boa noite, professor Osni Pisque. Boa noite, Enio. Boa noite, Ariel. Boa noite, Pisque. Boa noite, telespectador. Ele, Sávio. Boa noite, Jorge. Boa noite, Boa Henrique. E boa noite, principalmente, aos nossos telespectadores, tanto da TVBR como da TV Cidade. Boa noite a todos, um bom final de semana. E muito obrigado a você que acompanha a gente no YouTube e no Facebook, Passando a Limpo Joinville. É só seguir a gente, tá bom? Até a próxima quinta-feira. Boa noite.